Olá, se inscreva nesse canal. Histórias documentadas no YouTube. E hoje falaremos da história de Roma. Então dê o seu like, se inscreva nesse canal e assista o vídeo. Segundo a lenda, Roma foi fundado em 21 de abril de 753 a.C. pelos gêmeos Rômulo e Remo, filhos da princesa Reia Silvia e do deus da guerra Marte, e foram abandonados à beira do rio Tibre. Os gêmeos foram amamentados por uma loba e depois criados por um pastor. Quando adultos, decidiram fundar uma cidade, mas acabaram brigando. Rômulo matou Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Fora da lenda, evidências arqueológicas indicam que Roma surgiu de fusão de aldeias latinas e sabinas nas colinas do centro da Península Italiana, especialmente do Palatino, por volta do século 8 a.C. Rômulo é acreditado por estabelecer as instituições religiosas, legais e políticas da cidade. Rômulo estabeleceu o Senado como um conselho político e consultivo, com a nomeação de 100 homens mais nobres da cidade. Esses homens ele chamou de patres, ou de pater, pai, e os descendentes se tornaram os patrícios. Rômulo estava por trás do notório ato do rapto das Sabinas, onde, por falta de mulheres na cidade, os romanos sequestraram em massa mulheres dos sabinos em suas aldeias. Uma guerra eclodiu entre as tribos de Rômulo e dos sabinos. Porém, em certo momento, os dois povos foram unidos em um reino conjunto. Além dos sabinos, Rômulo travou guerras com os Fidenatos e Velentes. Ele reinou por 37 anos. Em 716 a.C. ele desapareceu. Os que sucederam Rômulo foram eleitos pelo povo de Roma para servir por toda a vida e não dependerem da força militar. Após Rômulo foi eleito Numa Pompílio. O reinado de Numa Pompílio foi marcado pela paz e pela reforma religiosa. Ele construiu um novo templo para Jano. E após estabelecer a paz com os vizinhos de Roma, ele fechou as portas do templo para indicar um estado de paz. Elas permaneceram fechadas pelo resto do seu reinado. Ele estabeleceu as virgens vestais de Roma, na qual nem o rei poderia colocar eles como esposas ou concubinas. Elas deveriam ser virgens pelo resto da vida e servir aos deuses romanos. Ele também estabeleceu o ofício e os deveres de pontífex máximos. Ele reforçou e reformou o calendário romano para o ano solar, adicionando os meses de janeiro e fevereiro. E nisso ele aumentou o calendário para 12 meses. Numa Pompílio morreu em 672 a.C., então foi eleito Túlio Hostílio para o rei. Túlio era um romano guerreiro e travou guerras contra os Alba Longas e Danai e Vai, e a cidade de Alba Longa foi completamente destruída e conquistada por Túlio. E Túlio integrou a sua população a Roma. E Túlio é atribuída a construção de uma nova casa para o Senado, a Curia Hostília, e sobreviveu 562 anos da sua vida. Túlio morre em 640 a.C. e Ancus Márcios o sucede como eleito como rei. Ancus Márcios, neto de Numa, era um rei pacífico e orgulhoso. Anco fez pouco para expandir as fronteiras romanas. Ele construiu a primeira prisão de Roma no Monte Capitolino. Anco fortificou ainda mais o Monte Janículo, na margem ocidental do Tibre, e construiu a primeira ponte sobre o rio Tibre. Ele também fundou o porto de Ostia, no mar Tirreno, e estabeleceu as primeiras salinas de Roma. Ele também construiu o primeiro aqueduto da cidade. Roma cresceu à medida que Ancus usava a diplomacia para unir pacificamente cidades menores vizinhas. Ele completou a conquista dos latinos e os realocou para o Monte Aventino, formando assim a classe plebeia dos romanos. Ele morreu em 616 a.C.
Nisso foi eleito Lúcio Tarquínio Prisco. Ele foi o primeiro rei de origem etrusca. Ao ascender ao trono, travou guerras contra os sabinos e etruscos, provando o tamanho de Roma, e trouxe grande riqueza para a cidade. Para comandar o fluxo populacional, os montes Aventinos e o Monte Célio foram povoados, e Prisco adicionou 100 novos membros ao Senado. Prisco construiu o grande sistema de esgoto de Roma, a Cloaca Máxima, e iniciou a construção do Fórum Romano. Prisco também construiu a Ponte Suplício e o Grande Círculo Máximo, um grande estádio para corridas de bisgas. Ele é assassinado em 578 a.C. pelos filhos de Ancus Márcios, que ambicionavam o trono de Roma. E seu genro Sérvio Túlio é eleito para sucedê-lo. Sérvio travou guerras contra os etruscos e usou o saque para construir a primeira muralha ao redor das 7 colinas de Roma, o Pomêrio, ou as muralhas servianas. Sérvio Túlio instituiu uma nova constituição, desenvolvendo ainda mais as classes cidadãs. Ele instituiu o primeiro censo de Roma, que dividiu as populações em 5 classes econômicas, e formou a Assembleia Centuriana. Ele supervisionou a construção do Templo de Diana no Monte Aventino. As reformas de Sérvio fizeram uma grande mudança na vida romana. Direitos ao voto baseados no status socioeconômico, favorecendo as elites. Sérvio foi assassinado em uma conspiração por sua filha Túlia e seu marido, Lúcio Tarquínio Soberbus, que o sucede em 535 a.C. Tarquínio travou uma série de guerras contra os vizinhos de Roma, incluindo os Volcos, Gábrios e os Rútulos. No entanto, o reinado de Tarquínio é lembrado por seu uso da violência e intimidação para controlar Roma, e tinha desrespeito aos costumes romanos e ao Senado romano. As tensões chegaram no auge, e quando o filho do rei Tarquínio estuprou Lucrésia, esposa e filha de poderosos patrícios, Lucrésia contou a seus parentes sobre o abuso e se suicidou para evitar a desonra do episódio. Então 4 homens liderados por Lúcio Júnior Bruto, Lúcio Tarquínio Colatino, Públio Valério Publicola e Espúrio Lucrésio Principicium, incitaram uma revolução que depôs Tarquínio e sua família em 509 a.C. A monarquia foi abolida e a república foi instaurada. Tarquínio foi tão odiado pelos romanos que a palavra rex teve uma conotação negativa na linguagem latina até a queda imperial em 476 d.C. A república durou os próximos 500 anos em Roma. A república romana tinha uma estrutura complexa. O Senado romano era soberano. Quem o selecionava, os membros do Senado, eram os censores. Senadores censores eram considerados magistrados. Cada magistrado detinha poderes constitucionais. Os poderes de um magistrado vinham do povo de Roma, dos plebeus e patrícios. Existia 4 cargos máximos de magistrado. O censor, responsável por manter a ordem pública e a moralidade. O poder do censor era absoluto. Nenhum magistrado poderia se opor a seus decretos. O seu cargo hoje é como censurador. Os cônsules eram os magistrados ordinários de mais alta patente comum. Os cônsules tinham poder supremo em assuntos civis e militares. Os cônsules eram chefes de governo romano e regiam o país por um ano. Na ala militar, os pretores comandavam os exércitos provinciais. Os questores geralmente auxiliavam os cônsules, os governadores provinciais. E o tempo de emergência militar, um ditador é nomeado para um mandato de 6 meses. O governo constitucional era dissolvido
e o ditador era o homem absoluto de Roma. Quando o mandato ditatorial encerrava, o governo comum era restaurado. Após 519, a República Romana liderou guerras de expansão. Uma a uma, Roma derrotou tanto os persistentes sabinos quanto as cidades locais. Roma derrotou suas cidades latinas rivais na Batalha do Lago Regio em 496 a.C., 13 anos após a instauração da República Romana. Na Batalha da Arcila, de 495, na Batalha do Monte Algidus, de 458 e na Batalha de Corbio, de 446. Mas sofreram derrotas, como a da Batalha de Cremna, de 437 a.C., contra a cidade etrusca de Velho. Essa derrota seria vingada 30 anos depois, na Batalha de Velho, de 396, na qual Roma destruiu a cidade. Ao final do seu período, entre o século VI e o século IV a.C., Roma havia efetivamente completado a conquista de seus vizinhos etruscos e latinos imediatos. Nos primeiros anos da República Romana, os patrícios romanos eram a elite da sociedade, tanto na política quanto na sociedade. Eles formaram um grupo de homens chamado de cerca de 50 famílias, chamado de hienas, que monopolizava a magistratura de Roma, sacerdotes estatais e altos cargos militares. As mais proeminentes dessas famílias eram os Cornélios, Emílios, Cláudios, Fábios e Valérios. O poder e o privilégio e a influência das principais famílias derivavam de suas riquezas, em particular de suas propriedades rurais, sua posição como patronos e seus numerosos clientes. A grande maioria dos cidadãos romanos eram plebeus de vários níveis sociais. Eles formavam a espinha dorsal da economia de Roma, como os pequenos agricultores, administradores, artesãos, comerciantes e arrendatários. Em tempos de guerra, eles podiam ser convocados para o serviço militar obrigatório. A maioria tinha pouca influência na política direta. Porém, a primeira secessão entre os patrícios e plebeus ocorreu em 494, em protestos contra o tratamento abusivo de devedores plebeus pelos ricos durante a fome. O Senado patrício foi obrigado a dar-lhes acesso direto às leis civis e religiosas escritas e ao processo eleitoral e político. Para representar os seus interesses, a plebe regeu o tribuno da plebe. O tribuno era sacrossanto, imunes à prisão arbitrária por qualquer magistrado e tinha poder de veto sobre a legislação romana. Em 450 a.C. foi otorgada a Lei das 12 Tábuas, surgindo da pressão plebeia, que exigia que as leis fossem escritas para evitar abusos dos patrícios. Essas 12 tábuas tratavam direito civil, direito penal, direito familiar e procedimentos judiciais. Por volta de 390 a.C., tribos gaulesas estavam invadindo a Itália por norte. Os romanos os enfrentam em uma batalha campal no rio Alia em 388 a.C., a 16 quilômetros ao norte romano. Os romanos foram humilhados totalmente e derrotados pelos gauleses, e Roma foi saqueada pelos invasores. E após essa humilhação, Roma passou a investir bastante no poder militar. O exército passou a ser totalmente padronizado. Uma profissionalização progressiva começou. A disciplina e o dever militar passaram a ser levados a sério, com treinamentos rigorosos, castigos duros para covardia e deserção. Nisso se inicia uma grande campanha de expansão romana nas suas fronteiras. Entre 343 e 341 a.C., Roma venceu 2 batalhas contra os seus vizinhos samnitas e os anexam parcialmente. Porém, entre 340 e 338, eclodiu a Guerra Latina, onde uma coalizão latina se juntaram contra Roma.
Roma derrotou uma coalizão de latinos nas batalhas de Vesúvio e Tribânio. Os latinos se submeteram ao domínio romano. No Látio, uma segunda guerra samnita começou em 327 a.C. A guerra terminou com a derrota samnita na Batalha de Bournavium, em 305 a.C. Em 304 a.C., Roma anexou a maior parte do território samnita e começaram a estabelecer colônias lá. Mas em 298 a.C., os samnitas se rebelaram, derrotados no exército romano na Terceira Guerra Samnita. Após esse êxito, os samnitas construíram a coalizão anti-Roma. A guerra terminou com a vitória romana em 290 a.C., acabando de vez com os samnitas. Em 282 a.C., na Batalha de Populoquia, Roma acabou com os últimos vestígios de poder etrusco no centro italiano. Internamente, no século V e IV, os plebeus gradualmente obtiveram igualdades políticas com os patrícios. Os primeiros tribunos consulares plebeus foram eleitos em 400 a.C., mas foi limitada, pois os tribunos patrícios mantiveram a preferência e a proeminência sobre os seus colegas plebeus. Em 360 a.C., o poder patrício sobre o sacerdócio foi quebrado. Ao longo do século IV, os plebeus ganharam ainda mais poder político. Assim foi criada uma nova elite política, a chamada nobilis. No início do século III a.C., Roma havia se estabelecido como a maior potência da Itália, mas ainda não havia entrado em combates com as potências militares dominantes do Mediterrâneo, Cartago e os reinos gregos. Em 282 a.C., vários navios de guerra romanos entraram no porto de Tarento, que faziam parte da Magna Grécia. Os tarantinos destruíram os navios romanos, e Roma declara guerra. Diante de sua situação tensa, os tarantinos, junto aos lucanos e samnitas, apelaram ao Pirro, rei do Épiro, para ajuda militar. Pirro era primo do grande Alexandre, e Pirro queria imitá-lo, só que no ocidente. Pirro, junto a 25 mil homens, invadiram a Itália em 280 a.C. Os romanos foram derrotados em Heracleia. Pirro marchou para Roma e é travada a Batalha de Asclo em 279 a.C. Pirro vence a batalha, mas um alto custo de tropas. Então ele disse a seguinte frase: se formos vitoriosos em mais uma batalha contra os Roma, seremos derrotados por conflito. Em 275 a.C., Pirro encontrou os romanos na Batalha de Benevento. Os romanos derrotam Pirro e Pirro volta à Grécia. E com a sua morte em 272 a.C. em Argos, forçou Tarento a se render a Roma e a Magna Grécia anexada por eles. Passados alguns anos, eclode uma rivalidade com Cartago pela ilha da Sicília. E então, em 264 a.C., quando Messina pediu ajuda tanto a Roma quanto a Cartago, e quando Roma interveio, Cartago considerou isso um ato de agressão e declarou guerra a Roma. Batalhas se espalharam pela ilha grega. Siracusa se aliou a Roma. Cartago domina o mar e Roma na terra. Nisso, Roma percebe que precisaria dominar o mar e constrói a sua primeira grande marinha e sua primeira frota de guerra, adotando o Corvo, uma ponte móvel que permite transformar combates navais em combates corpo a corpo. Os romanos mostraram a eficácia do Corvo em Milas em 260 a.C., quando vence os navios cartagineses. Nisso, Roma leva a guerra até o norte africano entre 256 a 255 a.C. São inicialmente vitoriosos, mas em uma contraofensiva cartaginesa eles são derrotados em 255 a.C. Então, nos próximos anos,
foram marcados por impasses na Sicília e no mar. Roma perde várias frotas, mas resiste devido à sua capacidade de mobilizar recursos e homens. Roma reconstrói a sua frota e derrota Cartago na Batalha de Égadas em 241 a.C. Cartago, exausta financeiramente, pede a paz. Roma anexa a Sicília para si, e ela se torna sua primeira província ultramarina. Após a vitória romana, a República mudou sua atenção para a fronteira norte, expandindo os territórios contra os insubres e boios. Cartago anexou o leste da Ibéria então, o que preocupou Roma, e em um tratado em 226 a.C., Roma previu Cartago de cruzar o rio Ebro. Roma, nesse mês interim, tomou a Córcega e a Sardenha. Roma se aliou a Sagunto, que estava ao sul do Ebro, que ficava na zona cartaginesa. E quando o general cartaginês Aníbal Barca atacou e destruiu Sagunto em 219 a.C., Roma exigiu a sua punição. Cartago recusou e a guerra foi declarada. Em 218 a.C., Aníbal lidera uma campanha ambiciosa. Ele lidera um exército com elefantes de guerra e atravessa os Alpes. Ele perde muitos homens para o inverno alpino, mas surpreende Roma no norte da Itália e derrota os romanos em Ticina e Trébia. Em 218 a.C., no lago Trasimeno 217 a.C., quando Aníbal aniquila o exército romano, Roma entra em pânico e nomeia Fábio Maximus como ditador. Ele adota táticas de guerrilha e evasão. Aníbal, em 216 a.C., proporcionaria a maior derrota romana até então, com 50 mil romanos mortos, e várias cidades italianas e povos aliados se rebelam contra Roma e apoiam Aníbal. Mas a partir de 215 a.C., Roma se reorganiza e abre mais frentes, como na Espanha e para a Grécia, onde Roma lutou contra os aliados de Cartago na Macedônia. Roma toma a Espanha e contra-ataca na África. Quando o general Públio Cornélio Cipião invade a África em 204 a.C. e obriga Cartago a voltar para o Cartago, inicia travada a Batalha de Cana. Em 202 a.C., Cipião vence Aníbal e Cartago pede a paz. Nisso, os romanos tomam todas as terras de Cartago, fora da África. Proíbe Cartago de ter um exército sem a permissão de Roma, e Cartago se torna vassala de Roma. No Oriente, Roma passou a se preocupar com a expansão dos macedônios na Península Grega e se aliaram a Aníbal Barca. Roma descobre isso e favorece os gregos para lutar contra a Macedônia na Primeira Guerra da Macedônia. Aí, nisso, Roma investiu nos estados gregos. Nisso, a Macedônia não consegue ajudar Cartago contra a guerra contra Roma. A Macedônia volta a dar trabalho a Roma. Então, no ano 200 a.C., Roma declara guerra. Em 197 a.C., os romanos derrotam a Macedônia na Batalha de Sinocefalos. Nisso, a Macedônia é obrigada a desistir da Grécia. Mas com a Macedônia e o Egito fracos, os Seleucidas no Oriente tentaram conquistar todo o mundo grego. Nisso, a Macedônia se alia aos Seleucidas. Os Seleucidas eram muito mais fortes do que os macedônios e controlavam todo o Oriente, no que era o Império Aquemênida Persa. Nisso, em 192 a.C., se inicia a Guerra Romano-Seleucida. Os romanos vencem em 4 anos de guerras. Os romanos cruzaram o Helesponto e Roma entra pela primeira vez na Ásia. E foi travada a Batalha da Magnésia em janeiro de 189 a.C. Nisso, os Seleucidas se retiram da Grécia. Mas o caos voltaria em 179 a.C., quando a Macedônia mostrou uma renovação do interesse em conquistar a Grécia. Então, em 171 a.C., se inicia a Terceira Guerra Macedônica.
e Roma vence os macedônios na Batalha de Pydna, e os macedônios capitularam. A Macedônia foi dividida em 4 repúblicas sirientes. No entanto, a agitação macedônica continuou. E nisso, em 150 a.C., se inicia a Quarta Guerra Macedônica. A Macedônia foi conquistada em 148 a.C. Então os gregos, com medo do poder romano, se rebelam contra Roma em 146 a.C. Roma triunfa e conquista os territórios gregos. No mês inteirinho, Roma, que queria ameaçar de vez a presença do Cartago na África, iniciou a Terceira Guerra Romano-Cartaginesa em 149 a.C. Roma sitia e destrói Cartago em 146 a.C. Nisso, Roma adquiriu todos os territórios norte-africanos e ibéricos de Cartago, e Cartago é extinta. Os romanos reconstruíram Cartago 100 anos depois, como uma colônia romana. Porém, na segunda metade do século II a.C., a República Romana começou a mostrar sinais de declínio. Uma causa eventual do declínio da República Romana foi a perda da coesão da elite a partir da década de 130 a.C. No inverno de 138 para 137 a.C., uma primeira revolta de escravos ocorreu, conhecidos como a Primeira Guerra Civil, e eclodiu na Sicília. Após sucessos iniciais, os escravos, liderados por Euno e Cleonte, foram derrotados por Marco Perpenha e Públio Rústilo em 132 a.C. Nesse contexto, Tibério Graco foi eleito tribuno da plebe em 133 a.C. Ele tentou promulgar uma lei para limitar a quantidade de terras que qualquer pessoa poderia possuir e estabelecer uma comissão para distribuir terras públicas para a plebeia pobre. Os patrícios, que perderiam uma enorme quantidade de dinheiro, se opuseram amargamente a esta proposta. Tibério se submeteu a essa lei ao conselho da plebe, mas foi vetada pelo tribuno Marco Otávio. Então Tibério induziu a plebe a depor Otávio e seu cargo sob a alegação de que ele agiu contra o povo. A lei de Tibério foi promulgada e entrou em vigor. Nisso, Tibério foi assassinado pouco tempo depois, em 132 a.C. O irmão de Tibério, Caio Graco, foi eleito tribuno da plebe 10 anos depois, em 123 a.C. e foi reeleito em 122 a.C. Ele induziu a plebe a reforçar os direitos de apelação ao povo contra punições extrajudiciais e a instituir reformas para melhorar o bem-estar do povo. Eles também tentaram fazer uma reforma agrária, além de propor o direito da cidadania aos aliados italianos de Roma. Em 121 a.C., ele foi assassinado. Em 121 a.C., a província da Gália Nabornessus foi estabelecida. Após a conquista de Quintus Fábius Maximus, em 118, Lúcio Licínio Crasso fundou a cidade de Marbo. Em 111 a.C., o reino da Nubídia se rebela contra o domínio romano no norte da África, levando uma guerra inconclusiva com Roma. Nisso, o general Caio Mário, que dirigia a guerra, foi eleito cônsul em 107 a.C. Mário presidiu a guerra contra a Numídia e foi eleito cônsul 3 vezes seguidas entre 107 e 104 a.C. E vence a Numídia e captura o rei Sigurta da Numídia em 104 a.C. No norte, as tribos germânicas dos Cimbri e dos Teutões iniciam uma guerra na série de invasões entre 113 e 101 a.C. E na Batalha de Aqua Cétribe de 102 a.C. e na Batalha de Vertillae de 101 a.C., Mário liderou os exércitos romanos que aniquilaram ambas as tribos,
acabando com a ameaça. Durante a Guerra no Norte, uma segunda guerra civil foi travada em 104 a 101 a.C. na Sicília. No leste, uma campanha foi travada contra os piratas da Cilícia. Roma fez campanha na Trácia, adicionando terras à província da Macedônia, e a Leucânia foi anexada a Roma. Em 91 a.C., a guerra social eclodiu na Península Italiana, entre Roma e seus antigos aliados da Itália, que buscavam cidadania romana. Os romanos foram capazes de evitar uma derrota militar ao conceder a cidadania romana aos aliados italianos em 87 a.C. Mas mais conflitos civis surgiram, começando em 88 a.C., quando um dos cônsules daquele ano, Lúcio Cornélio Sulla, foi designado para liderar um exército contra o rei do Ponto, Mitrídates VI, que estava dando trabalho a Roma naquela região da Ásia Menor. Nisso, em 87 e 86 a.C., um golpe de Caio Mário ocorre em Roma. Sulla respondeu subornando seu exército, marchando sobre Roma, e declarou Mário e seus aliados fora da lei. Mas quando Sulla volta à guerra contra Mitrídates, Caio Mário retornou e assumiu o controle de Roma. Mário foi eleito cônsul e começou a expurgar seus inimigos políticos. Mário morreu 15 dias depois após assumir o cargo. Então seu cônsul assumiu o controle do cargo e ele chamava Cornélius Cinna. Cinna declarou Sulla o inimigo público de Roma. Então, em 84 a.C., Sulla fez as pazes com o rei Mitrídates e retornou à Itália. E em 83, ele entra em Roma e derrota Cinna. Sulla se tornou ditador e aprovou uma série de reformas constitucionais destinadas a fortalecer a posição dos magistrados do Senado do Estado. Sulla renunciou à ditadura em 81 a.C., após ser reeleito cônsul em 80 a.C. E em 79 a.C. ele se aposentou e morreu em 78 a.C. No mesmo ano eclodiu uma revolta na Ibéria, pelas mãos de Quinto Sertório, um apanhador de Caio Mário. Nisso, outro general romano ganhou destaque, chamando-se Cneo Pompeu Magno. Pompeu pôs fim à guerra na Ibéria em 72 a.C. Enquanto Pompeu enfrentava a agitação, tanto estrangeira quanto doméstica, a luta doméstica foi motivada pela retirada de poder do Tribunal da Plebe. Na primavera de 73 a.C., o rei Mitrídates inicia a guerra no Oriente. No mesmo ano, uma revolta de escravos começou no sul da Itália, sob o comando de Espartacus, à frente de cerca de 70 mil homens. Particularmente liderou uma guerra civil. Em 71 a.C., foram derrotadas pelo importante patrício Marco Licínio Crasso. Embora Pompeu Magno e Crasso fossem rivais, eles foram eleitos para o consulado conjunto em 70 a.C. Eles trabalharam para desmantelar a deficiente tribúnica imposta por Sulla. No Oriente, Lúcio Licínio Lúculo lutou contra Mitrídates e Roma ocupa a Armênia em grande parte do Ponto. Então Lúculo foi substituído por Pompeu. Pompeu derrota Mitrídates em 66 a.C. e garantiu a submissão de Tigranes, rei da Armênia. Mitrídates fugiu para a Crimeia, onde cometeu suicídio em 63 a.C. Pompeu permaneceu no Oriente para pacificar e resolver as conquistas da região, estendendo o controle romano até o sul, na Síria e na Judéia. Roma retornou ao seu poder quando Pompeu retornou na cidade no final de 62 a.C. e conflitos eclodiram com o Senado romano, pois eles temiam o poder de Pompeu. Então, em 59 a.C., formado
um primeiro triunvirato com Crasso, Pompeu e o jovem general Júlio César. A aliança beneficiou os 3 homens. César aprovou uma legislação para distribuir terras dos estados para auxiliar os pobres, ao mesmo tempo que forneceu terras para os veteranos de Pompeu. César ratificou os atençamentos orientais de Pompeu. Para Crasso, ele garantiu alívio para os fazendeiros fiscais e um lugar na comissão agrária. César conquistou para si o apoio político necessário para adquirir um comando provincial lucrativo na Gália. E em 58 a.C., César invade a Gália, iniciando uma grande guerra gálica. César derrotou grandes exércitos nas principais batalhas de 58 a 57 a.C. Em 55 a 54, ele fez 2 exércitos gálicos serem derrotados e fez 2 expedições à Britânia, uma ilha no norte da Europa. Ser o primeiro romano a fazê-lo. César derrotou uma união de gauleses na Batalha de Alésia e conquista toda a Gália para Roma. A situação interna dentro de Roma nesse período estava feia. O Senado havia se virado contra o triunvirato, com medo de perder o poder. A criminalidade eclodiu em Roma entre gangues antitriunvíros. As coisas ainda piorariam em 53 a.C., quando Crasso lançou uma invasão à Pártia no Oriente e foi derrotado e morto na Batalha de Carras, o que desestabilizou o triunvirato. Em 51 a.C., alguns senadores exigiram que César não tivesse permissão para se candidatar a cônsul, ao menos que entregasse o controle dos seus exércitos ao Estado romano. César então escolheu a guerra civil, em vez de renunciar ao seu comando e enfrentar julgamento público. Em 1º de janeiro de 49 a.C., o enviado César apresentou um ultimato ao Senado romano. Então, em 10 de janeiro, César, com seu exército, cruzou o rio Rubicão, a fronteira legal da cidade de Roma, na qual nenhum general poderia cruzá-la com seu exército. E na primavera de 49, César varreu a província italiana em direção a Roma. Seu avanço focou em Pompeu, os cônsules e o Senado, e os forçaram a abandonar Roma para a Grécia. César entrou em Roma sem oposição e partiu em guerra a Pompeu e o derrota na Batalha de Farsalos em 48 a.C. Pompeu fugiu para o Egito, onde morreu em setembro, executado pelos egípcios. Em 46 a.C., César derrotou os pompeianos na Batalha de Tarsus e na Batalha de Munda, de 45 a.C. Nisso, César se proclama ditador de Roma. César agora é a principal figura do Estado romano. Seus inimigos temiam que ele tivesse ambições de tornar um governante autocrático. Então, temendo perder o poder, o Senado temeu. Então, um grupo de senadores liderados por Caio Cássio e Marco Brutus assassinaram César em 5 de março de 44 a.C. Praticamente todos os conspiradores fugiram da cidade após a morte de César, temendo retaliação do povo de Roma. As guerras civis que se seguiram destruíram o que restava da República. Após César, 3 figuras associadas a César tomaram o poder: Marco Antônio, o cônsul de César; Otávio, filho adotivo de César; e Lépido, magister equiton de César, formando o segundo triunvirato. Os conspiradores foram mortos na Batalha de Filipos em 42 a.C. Após Filipos, Roma foi dividida em triunvíros, mas a aliança era frágil. Antônio e Otávio se detestavam, enquanto Lépido se sentia ofuscado pelos dois. Uma guerra contra o filho de Pompeu, Sexto Pompeu, eclodiu em 37 a.C. e terminou em 36.
na Sicília. Nisso, uma disputa eclodiu entre Lepto e Otávio. Lepto foi forçado ao exílio na Circeia e destituído de quase todos os seus territórios e seus cargos, exceto de Pontífice Máximo, e suas terras foram entregues a Otávio. A Antônia, por sua vez, casou-se com Cleópatra, rainha do Egito, com a intenção de dominar Roma. O ambicioso Otávio construiu a sua base de poder de patrocínio e lançou uma campanha contra Antônio na propaganda. E outra guerra civil eclodiu entre Otaviano, Marco Antônio e Cleópatra. Isso culminou na vitória de Otávio na Batalha de Actio em 31 a.C. Otávio persegue Antônio e Cleópatra para Alexandria, onde ambos cometeram suicídio em 30 a.C. Então Otávio recebeu uma série de poderes especiais, além de anexar o Egito. Otávio incluiu o Império dentro da cidade de Roma, poderes consulares permanentes, e o crédito por cada vitória militar romana foi atribuída a Otaviano. Otaviano introduziu a guarda pretoriana, os bombeiros e uma série de reformas visando melhorar a vida do povo em Roma. E em 57 a.C. foi concedida a Otaviano o título de Augusto Otaviano. Augusto significava venerável e veio de audire, aumentar, e estava ligado aos augustes, sinais divinos. Isso é considerado o início do glorioso Império Romano. Augusto criou uma força militar permanente e profissionalizou com soldados servindo por 20 anos, o que trouxe estabilidade ao Império. Augusto promoveu reformas administrativas a Roma, estabelecendo uma administração centralizada, mas com autonomia para as regiões. Augusto promoveu reformas em áreas como o direito, a família e a moral pública. Com suas reformas se inicia a Pax Romana, uma era que foi o auge de Roma, que durou 200 anos. Durante o seu reinado houve uma diminuição significativa nas guerras internas, em prol de guerras expansionistas das fronteiras do Império. Augusto reformou a cidade de Roma, construindo novos templos, estradas e edifícios públicos. Ele é famoso por declarar: "Encontrei Roma de tijolos e eu deixei uma Roma de mármore." Augusto estabeleceu novos aquedutos e iniciou a construção do Panteão, um dos mais emblemáticos construções romanas. Augusto criou leis para fortalecer a família romana, com incentivos fiscais para os casamentos e para os filhos, e punição para os que não cumprissem com as responsabilidades familiares. Augusto foi sucedido por Tibério em 14 d.C., que era seu enteado. Durante seu reinado, Roma se envolve na morte do importante homem na Judéia, que se chamava Jesus Cristo. Jesus foi acusado de blasfêmia por se apresentar como Filho de Deus e o Rei dos Judeus, que contrariava a fé judaica ortodoxa e a divindade do imperador romano. Embora os religiosos não tinham permissão de autoridade para executar Cristo, eles recorreram ao governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, ao governador romano da Judéia de 26 d.C. a 36 d.C. Embora tentou livrar Jesus da morte, ele, por pressão popular dos judeus, ele condena Jesus à morte por crucificação, a pena típica romana, a rebeldes ou traidores, já que foi assim que Cristo foi executado. Mas passou 3 dias, Jesus ressuscitou e, segundo as tradições, ele sobe ao céu. Nisso surgiria dos seus apóstolos o cristianismo. Durante seu reinado, Tibério, o império manteve suas instabilidades e expansivas guerras fronteiristas, mas o seu reinado se destacou pela brutalidade e pela pressão de sua guarda pretoriana. Tibério morreu misteriosamente em 37 d.C. e seu
jovem sobrinho Calígula o sucede. Calígula inicialmente foi bem visto por sua popularidade. Calígula foi visto como um imperador carismático, mas rapidamente foi marcado por seu comportamento desprezível e brutal. E Calígula se tornou infame por sua tirania, incluindo suas execuções arbitrárias, extravagância pública e comportamentos insanos, tentando fazer do seu cavalo cônsul. Isso fez ele ser odiado por todos os seus subordinados, seus servos. E ele foi assassinado por membros de sua guarda pretoriana em 41 d.C., que proclama o seu tio Cláudio imperador. Cláudio era inicialmente visto como um fraco, mas surpreendeu a todos com uma administração eficaz. Ele foi responsável pela conquista da Britânica em 43 d.C. Cláudio também foi o responsável pela melhora da infraestrutura romana, a construção dos aquedutos e estradas e inícios das reformas da administração das províncias. Seu reinado, no entanto, foi marcado pela influência de sua esposa Agrippina, que eventualmente envenenou para garantir o trono para seu filho Nero em 54 d.C. Inicialmente, o reinado de Nero foi moderado, eficaz, com os tutoramentos de figuras filosóficas e intelectuais como o filósofo Sêneca. No entanto, conforme o tempo passava, Nero se tornou cada vez mais autocrático e descontrolado. Nero é lembrado por sua perseguição aos cristãos e pelo incêndio de Roma, e pela extravagância e crueldade. Sua morte em 68 d.C. resultou em um vazio de poder que deu início ao ano dos 4 imperadores e à queda da dinastia de Augusto. Quem o sucedeu foi Galba, mas foi assassinado em janeiro de 69 por Otão. Otão teve seu poder desafiado por Vitélio, que governou na Germânia. Nisso é realizada a Batalha de Boviário, em abril, que Otão vence, que Otão perde e morre. Vitélio se torna imperador. Com isso, seu reinado foi marcado por excessos e desordem administrativa. Ele enfrentou a oposição de Vespasiano, governador da Judéia. E com o apoio de tropas, Vespasiano derrota Vitélio e se torna imperador em dezembro. E fundou a sua dinastia Flaviana. Vespasiano reorganizou as finanças do império e instituiu novos impostos, incluindo imposto sobre a urina, usado, lavanderias, preencheu os cargos imperiais com homens leais, reconstruiu Roma e mandou construir o Anfiteatro Flaviano, conhecido como Coliseu, a obra pública mais famosa de Roma. Restaurou e construiu templos, banhos públicos e aquedutos. Vespasiano morreu em 79 d.C. e seu filho Tito o sucede. Tito teve que enfrentar desastres naturais como a erupção do Vesúvio em 79, um grande incêndio em Roma e uma epidemia. Ele concluiu e inaugurou o Coliseu, mas morreu em 81 d.C., com 2 anos de reinado. E seu irmão Domiciano o sucede como imperador. Seu irmão Domiciano governou com autoridade quase divina, a estilo autoritário. Centralizou o poder, fortaleceu as fronteiras e promoveu obras públicas. Perseguiu os perseguidores cristãos e judeus, e foi assassinado em 96 d.C. por uma conspiração palaciana. A dinastia Flaviana acabou. Nerva, um senador, sucedeu Domiciano como imperador. Nerva aboliu práticas autoritárias e alívios na repressão política. Ele adotou Trajano como seu herdeiro e estabeleceu o sistema de meritocracia que duraria até 180 d.C. Trajano foi um grande comandante militar e expandiu Roma ao máximo do seu território.
entre 98 a 117 d.C., conquistando a Dácia, a atual Romênia, e realizou campanhas na Mesopotâmia. Trajano iniciou grandes obras públicas, como a coluna de Trajano, o fórum, estradas e aquedutos. Trajano era popular entre os soldados e o povo. É considerado um exemplo de imperador ideal. Ele morre em 117, sendo sucedido por seu herdeiro adotivo, Adriano. Adriano redefiniu os limites do império, abandonou conquistas insustentáveis de Trajano na Mesopotâmia. Adriano viajou extensivamente pelas províncias do império para consolidar a administração e a infraestrutura romana, construindo o Muro de Adriano na Britânia. Adriano era patrono das artes e da arquitetura helenísticas e é lembrado por sua relação homoafetiva com Antino, um dos primeiros casos homossexuais que foram devidamente detalhados. Adriano foi sucedido em 138 d.C. por Antonino Pio. Seu reinado foi extremamente pacífico e estável. Não liderou campanhas militares significativas. Antonino era o imperador justo, promoveu o direito romano e o bem-estar do público. Recebeu o apelido de Pio, devido à sua piedade e respeito ao Senado e aos deuses romanos. E preparou a sucessão para Marco Aurélio e Lúcio Vero, e ele morreu em 161 d.C. Lúcio Vero foi esquecido e morreu em 169 d.C. em uma campanha contra os partas no Oriente. Já seu co-imperador, Marco Aurélio, foi lembrado como imperador filósofo. Marco Aurélio enfrentou guerras contra as tribos germânicas entre 166 a 180. Marco Aurélio passou anos na frente de batalha, tentando manter a estabilidade nas províncias do norte. Marco Aurélio era intelectual e filósofo, adepto ao estoicismo, e escreveu suas reflexões pessoais diretamente de suas campanhas militares, reunidas nas obras de meditações, exaltando o dever e a aceitação do destino, o autocontrole e a razão. Ele, porém, quebra a meritocracia e nomeia seu filho Cômodo como seu sucessor. Marco Aurélio morreu em campanha contra os germânicos em Vandobona, atual Viena, em 180 d.C. Seu filho Cômodo o sucede. Nisso se encerra a era dos povos imperadores da Pax Romana, pois Cômodo rompeu com o caminho dos bons imperadores e governou com corrupção administrativa e militar. Ele inicia um culto feroz à própria personalidade e serviu como uma reencarnação viva de Hércules, deus da força romana. Ele lutava no Coliseu em Roma para provar a sua divindade. Ele abandonou as campanhas militares, deixando um exército descontente. Cômodo realiza execuções públicas, inclusive nos senadores. Mas ele seria assassinado no último dia de 192, no dia 31 de dezembro, após uma conspiração envolvendo sua amante e oficiais da guarda pretoriana, o que desencadeou o ano dos 5 imperadores, onde mais uma guerra civil eclodiu. Pertinax reinou de janeiro a março e foi assassinado pela guarda pretoriana. Edídio Juliano comprou o trono, mas foi deposto em menos de 3 meses, e 3 generais romanos lutaram pelo trono: Epicentio Níger, Cláudio Albino e Séptimo Severo. Séptimo Severo vence e funda a dinastia Severa em Roma. Severo reorganiza o exército e enfraquece o Senado. Severo reforça o poder imperial e centraliza as decisões. Severo realiza campanhas bem-sucedidas na Britânia, Oriente e na África. Ele dá início à crescente influência dos militares na política imperial romana. Ele viria a morrer em 212 d.C. e seu filho Caracalla o sucede. Caracalla assassina seu irmão Getas e reina sozinho como imperador.
Caracalla concede a cidadania romana a todos os habitantes livres do Império Romano. Com o Edito de Caracalla de 212, ele aumentou os salários dos soldados, onera as finanças do Estado e foi assassinado por seus próprios oficiais a mando do general Macrino. Macrino foi o primeiro imperador que não pertenceu ao Senado e nunca fez parte deles. Tentou cortar gastos militares e foi rejeitado pelo exército e foi derrubado em 1 de junho de 218 em favor de Heliogábalo. Heliogábalo foi um imperador adolescente, excêntrico e impopular. Introduziu cultos orientais e rituais estranhos em Roma. Gerou escândalos políticos e religiosos e foi assassinado à mando de sua avó e substituído por seu primo Alexandre Severo em 222. Alexandre foi o último da dinastia Severa e tentou restaurar a ordem e a autoridade senatorial, mas foi impopular com o exército para evitar confrontos diretos com os germânicos e foi assassinado por tropas lideradas por Maximino Trácio em 235 d.C., acabando com a dinastia Severa e iniciando a crise do terceiro século, e foi o mais caótico período da história romana. Durando quase meio século, o Império enfrentou colapso político, guerras civis, invasões bárbaras, pragas, inflação e fragmentação territorial. Os imperadores passaram a ser escolhidos pelos militares e não mais pelo Senado. Generais rivais disputavam o trono, provocando instabilidade. A guarda pretoriana constantemente assassinava os imperadores e vendia o trono. Os godos, os vândalos, alamanos, persas, sassânidas e outros povos atacaram várias fronteiras do império ao mesmo tempo. A inflação disparou, o comércio foi interrompido e a produção agrícola caiu. Surtos epidêmicos e escassez de alimentos agravaram o quadro. Roma entrou em uma anarquia militar. Em 50 anos, 20 imperadores subiram, reinaram e caíram do trono. Muitos reinaram por apenas alguns meses, e a maioria morreu assassinada em guerras ou pela guarda pretoriana. O império se dividiu temporariamente. A Gália se separa em 260, junto ao Império da Palmíria no Oriente, e dominou o Egito, a Síria e a Ásia Menor. O poder central de Roma quase desapareceu durante esses períodos. Os persas invadiram no Oriente e capturaram o imperador Valeriano vivo em 260. Tribos germânicas atravessaram o Danúbio e o Reno, devastando províncias romanas naquela região. O imperador Aureliano, que tentou entre 270 e 275 restaurar a ordem do império, reuniu o império, derrotou o império de Palmira e da Gália, reforçou as muralhas de Roma, construindo as muralhas aurelianas para melhorar a infraestrutura de defesa que existia desde o reino de Roma, como foi construída por Sérvio Túlio há quase um milênio, e foi chamado de Restitutor Orbis, restaurador do mundo, mas morreu assassinado em 275 d.C. A ordem voltou a desaparecer por 9 anos e só foi encerrada a crise do terceiro século com Diocleciano em 284. Depois fim a crise romana. Diocleciano instituiu a tetrarquia, dividindo o império entre 2 Augustos e 2 Césares. Diocleciano reestruturou o exército, a administração e os impostos. Criou o dominato, o novo modelo imperial, mais autoritário, rompendo com a aparência da república. Diocleciano aumentou o número de províncias e criou dioceses para agrupá-las. Impôs um novo sistema de impostos com base na produção e perseguiu os cristãos na grande perseguição iniciada em 303, a mais violenta já sofrida pelos cristãos do império. Os cristãos se recusavam a adorá-lo como divindade viva, ao considerar destruição civil e religiosa. Igrejas foram destruídas, livros sagrados queimados,
Foi proibida reuniões cristãs. Bispos e líderes religiosos foram presos. Milhares de cristãos foram presos, torturados e mortos, incluindo figuras como Santa Luzia, São Sebastião e São Jorge. Apesar da violência, a perseguição fracassou e o número de cristãos continuou crescendo em Roma. Então, em 311, o imperador Galério revogou a perseguição. No interim, subiu um novo imperador em Roma, Constantino, que se tornou tetrarca em 306 e venceu seus rivais após uma série de guerras civis, incluindo Maxêncio na Batalha de Múvias, a Ponte Múvias, em 312, e se tornou o único imperador em 324, após vencer e executar Licínio. Constantino adotou o cristianismo como religião tolerada com o Edito de Milão de 313. Construiu igrejas e apoiou o clero cristão. Convocou o Concílio da Niceia em 325 para definir dogmas cristãos e combater heresias como o arianismo. Ele tinha como teoria a não divindade de Jesus e colocava ele como subordinado a Deus, e não como uma criação divina, mas não como uma geração divina, não como filho de Deus, mas como uma criação divina. Constantino fundou Constantinopla em 330 e tornou dela a nova capital imperial de Roma. Quando ele morre em 337, o império é dividido entre seus filhos. Um dos filhos de Constantino governou no Oriente, depois o império todo, e chamava Constâncio II. Promoveu o arianismo e perseguiu pagãos e cristãos nicenos. Morreu em 361 e Juliano o sucede. Juliano tentou restaurar o paganismo greco-romano e enfraquecer o avanço cristão. Morreu em campanha contra os persas em 363 e Roma se torna cristã definitivamente. Após sua morte, o império foi dividido entre Valentiniano e Valente. Valentiniano governaria o Ocidente e Valente o Oriente. Valente morreu na Batalha de Adrianópolis de 378, derrotado em batalha pelos godos, marcando o início da ameaça germânica séria. Quem assume o seu lugar é Teodósio I, que tornou o cristianismo niceno a religião oficial do Império Comêndio de Tessalônica de 380. Proibiu os cultos pagãos e fechou os templos antigos. Após Adrianópolis, ele fez tratados com os godos, permitindo a sua instalação dentro do império como os federados. Após sua morte em 395, seus filhos Arcádio e Honório dividiram o império. Arcádio reinou no Ocidente. Essa divisão nunca mais seria revertida. Honório ficou com o Ocidente. Durante esse período, diversas tribos germânicas e hunas penetraram e ocuparam o território do Ocidente. E os visigóticos saquearam Roma em 410 sobre Alarico e estabeleceram um reino na Espanha e Gália. Os vândalos cruzaram a África e fundaram um reino em Cartago em 439 e saquearam Roma em 455 e levaram reféns as filhas do imperador e a sua esposa Lísia Eudóxia. Por isso se dá o início do nome Vândalos, que significaria o nome para gente violenta no futuro. Outro inimigo, os hunos, sobre a régide de Átila Huno, em 450 ameaçaram Roma, mas foram dissuadidos pelo Papa Leão I. Outros povos, como os ostrogodos, alamanos, burgúndios, suevos e frangos, ocuparam certas províncias do império, desde Portugal a Gália. Regiões da Gália e Itália Península Itálica foram perdidas. E em 476, Odoacro, chefe dos ostrogodos, depôs Rômulo Augusto, último imperador romano, e enviou as insígnias imperiais a Constantinopla.
Isso foi o fim de Roma. Roma foi o império ocidental mais duradouro e mais grandioso que já existiu. Seu legado atravessaria gerações. Muitas coisas hoje se baseiam na cultura romana antiga, como a língua. As línguas europeias do Ocidente derivam quase todas da língua romana, da língua latina, e chamam línguas românicas, que são o francês, romeno, espanhol, português e italiano, e outras conubardos de língua menores, além de deixarem legados administrativos como o direito romano, a estrutura republicana dos senadores, do magistrado, instituindo o inocente até que se prove o contrário. A Igreja Católica teve o latim como a sua língua litúrgica e até hoje tem como a sua língua litúrgica, que é usada nas práticas religiosas dentro do Vaticano e é a língua oficial do Estado do Vaticano. Roma faria vários avanços na arquitetura mundial, com arcos, aquedutos, cúpulas romanas, estradas pavimentadas como a Via Ápia, obras como o Coliseu, o Panteão Romano, banhos públicos, o sistema de esgoto, o que permaneceu após a sua morte em 476. E como eu disse, o modelo da república influenciou várias repúblicas atualmente. Nos Estados Unidos, a Constituição americana tem vários aspectos da cultura romana, como o Senado, o magistério e o conceito de cidadania universal. Roma se tornou um símbolo da ordem e da grandeza na Europa. Várias nações, como os bizantinos, os germânicos do Sacro Império Romano Germânico, os russos séculos mais tarde e o fascismo italiano que surgiu no século XX, tentaram restaurar a sua grandeza, seja por inspiração como os três primeiros citados, os bizantinos, germânicos e russos, que se apelidaram como sucessores de Roma, contra os nacionalistas italianos do fascismo do século XX, como Benito Mussolini, e o fascismo vem de Fátio, que era o modelo de justiça e um objeto de justiça na Roma antiga, que foi criada para tentar restaurar a grandeza romana sobre a Itália. E o Mussolini se via como um imperador romano, um César moderno. Outras inovações políticas foi a separação dos poderes em tribunais, executivos e legislativos, na qual seria readaptada no iluminismo do século XVII e XVIII. Além disso, virar a ideia da União Europeia, que sonharia com a União Europeia em comum, como foi nos tempos romanos, e que nunca mais seria unida. De 436 a 2025, existiriam reinos, feudos e estados europeus separados, e a União Europeia visa estabelecer uma união dual. O próprio euro da moeda europeia tem arcos romanos e suas moedas. A organização militar romana e a disciplina das grandes legiões de Roma inspiraram as instituições militares modernas, além de influenciar no calendário atual, com um calendário solar de 12 meses, e foi criado tanto no tempo real de Roma quanto por Júlio César, no calendário juliano. E foi a inspiração do calendário gregoriano de 1582. E os meses do calendário, como janeiro, em homenagem a Jano, ao deus Jano de Roma, março ao deus Marte, deus da guerra de Roma, julho em homenagem ao grande Júlio César, Augusto em homenagem ao Otaviano Augusto, e uma semana de 7 dias que foram homenageadas aos deuses de Roma. É bom, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fique com Deus e se inscreva nesse canal. Até a próxima.